Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória. Vamos bater palma para Jesus? Vamos receber aí o pastor Lucas hoje. Mais uma vez. Nosso querido pastor Lucas. Dá um sorriso, pastor. Amém. Senta aí, igreja. Sente suas mãos sobre ele aqui. Amém. Que ele possa, Deus, usar ele como tem usado nessa casa. A casa é nossa, a casa do Pai. Que, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos e apresentamos a vida do pastor Lucas, sua casa, teus filhos. Da mesma forma que ele tem derramado bênçãos sobre nossas vidas, nós retribuímos também, Pai. Porque nós somos profetas também, nós retribuímos sobre a casa deles, que eles possam viver tudo aquilo que eles desejam no coração e tudo aquilo que tem no reino, Senhor. Abra os bons tesouros sobre a casa dele, que derrame bênçãos sem medida, abundante, sacudida. Que em nome de Jesus, que da mesma forma que ele preparou algo, mas que o Senhor, o Espírito Santo, como tem feito, fale com ele, para que ele possa falar no nosso coração 100 vezes mais. Assim te peço, te agradeço, que assim seja. Amém, amém. Aleluia, graça e paz, boa noite. Deus é bom, amém? Eu fiquei muito feliz quando o pastor me chamou para que pudesse estar aqui junto com vocês hoje. Como sempre, eu falei, pastor, espera um pouquinho que eu preciso confirmar com a minha esposa como é que está o dia, porque eu não tenho muita lembrança, né, dos horários. E aí nós tínhamos um segundo compromisso, mas graças a Deus ela conseguiu resolver e eu consegui estar aqui hoje. E o apóstolo Fernando manda abraço. Estou junto com o Bruno e com a Javiera, que são do Chile. O Bruno é o filho do apóstolo Fernando e da apóstola Denise, que vai estar aqui no dia 10, se eu não me engano, né? No culto de mulheres. Creio que vai ser céu na terra também, amém? E como eu falava, eu sempre fico muito feliz de poder estar aqui. Estava ali agora cantando, louvando ao Senhor. E eu oro muito, amado, eu creio demais em nome de Jesus, que nesses momentos de louvor, quase que a gente não quer sair desses momentos, né? Parece que nos toma, nos abraça, nos envolve, é um mover de Deus tão maravilhoso. Só que nós precisamos nos alimentar também, amém? Então continuemos adorando ao Senhor com a nossa atenção, com o nosso coração, com os nossos ouvidos, em nome de Jesus. E nós não vamos sair daqui como nós entramos, amém? Mas Deus vai nos transformar, nos marcar, nos preencher com a sua presença e com o seu Santo Espírito. Eu venho com uma palavra no meu coração de algo que Deus vem ministrando na minha vida nesses últimos dias, que tem a ver com promessas de Deus, amém? Quantos aqui carregam uma promessa, uma palavra da parte de Deus? Talvez alguns que vêm se questionando e pensando, Senhor, mas está demorando muito. Talvez alguns venham com algumas dúvidas e com a sensação de que a promessa foi roubada. Outros carregam uma sensação de que a promessa, de que talvez Deus se esqueceu do que Ele prometeu. Talvez, amado, você e eu passamos por guerra que parece que a promessa não faz mais sentido. Ou parece que a promessa ela está fora do tempo, fora de um prazo de validade. Parece que o tempo se passou e nós desfocamos dessa promessa que Deus entregou. E pode ser para promessas em forma geral, como você e eu carregamos aqui mais de 8.000 promessas da parte de Deus, que recai sobre diversos cenários diferentes. Só que também você e eu carregamos promessas particulares, amém? Tem palavras de Deus sobre o seu casamento, tem palavra de Deus sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Tem palavra de Deus sobre esse altar, para essa casa, que é para este tempo. Então nós servimos a um Deus que é o Deus de promessas. Aleluia. É o Deus de promessas. Antes de ontem eu vivi algo com Deus em casa, que eu estava pela madrugada preparando algumas anotações, alguns estudos que eu faço. E me chegou uma notificação no celular falando que não tinha mais memória, para mim rever e buscar ali, achar espaço, porque não cabia mais. E eu estou com 426 blocos de notas no celular. E eu comecei a rever e procurar coisas que eu pudesse arquivar, que eu pudesse salvar em outros lugares. Pagamos memória para isso. Mas eu acessei uma pasta que tinha muitos vídeos e muitas promessas antigas de Deus.
E tinha uma específica que eu fazia muitos anos, que eu nem me lembrava mais. E quando eu vi aquele vídeo que eu apertei, comecei a ver o que Deus estava falando comigo. Eu falei, meu Deus, Deus falou que ia fazer. Deus falou que ia fazer. E aí é hora da gente pegar essa promessa e se levantar no mundo espiritual e anunciar para que Satanás saiba o que Deus falou, mas para que Deus saiba que você também crê naquilo que Ele falou. E precisamos declarar as palavras de Deus sobre nossas vidas. Então eu queria entrar naquilo que Deus quer falar com você e comigo, porque eu tenho certeza que esse é o tempo da sua promessa. Amém? Abre comigo sua Bíblia em Números 23, versículo 19. E quem encontrar, diga glória a Deus. Estava muito bom o momento da adoração, mano. São momentos que nós não precisamos fazer nada, Deus faz tudo, amém? Chegará um tempo que nós não vamos precisar, muitas vezes, nem orar por milagres, porque no meio do mover de adoração, Deus fará milagres. Não vamos precisar, amado, ficar expulsando o demônio, porque no meio do mover de adoração, Deus vai quebrar as cadeias, as correntes. Creio muito nisso, pastores, e desde a última vez que eu pude estar com vocês aqui, eu sinto que Deus nos chama para um altar de 12 horas de adoração. Aleluia. Se tiver alguns valentes, para um altar de 24 horas de adoração. Aleluia. Que possamos aí mergulhar de cabeça nessas águas, amado, e deixar que Deus nos leve, que o Espírito Santo nos guie. Amém? Números 23, 19, encontraram? Diz o seguinte: Deus não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Até aí tá bom. Se você pode, feche os seus olhos por um momento. Não feche a sua Bíblia, eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, estamos na sua presença, no seu altar, estamos na sua casa, estamos na sua atmosfera, Pai. Este é o lugar que o sobrenatural acontece, este é o lugar que o céu se abre, este é o lugar que a nossa vida é transformada, este é o lugar que todas as dúvidas são sanadas, este é o lugar dos milagres de Deus, este é o lugar onde as enfermidades não têm espaço, este é o lugar onde as crises não têm espaço, este é o lugar onde ciclos terminam e novos tempos começam. Estamos na sua presença e declaramos, Senhor, que nós não sairemos daqui como nós entramos, mas abrimos nossa mente, nosso ouvido, nosso coração, nossa alma, abrimos quem somos para que a tua presença e a tua palavra possa preencher cada vazio da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, fala conosco, porque estamos com nossos ouvidos abertos e com a nossa alma sedenta demais de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Então, como nós falávamos, Deus é um Deus de promessas, e como a palavra dele diz, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu não sei o que foi que Deus te falou, eu não sei qual foi a palavra que Deus já te entregou, eu não sei qual é a palavra que te governa. Uma coisa eu sei, é que aquele que soltou essa palavra, ele não volta atrás. A palavra fala que Deus libertou o povo no Egito com uma promessa. Na verdade, desde antes do Egito, desde Abraão já tinha uma promessa, que era a terra de Canaã. Abraão, amado, recebe essa palavra, levanta um altar e faz uma aliança com Deus. E vem Isaac, vem Jacó, vem cada geração, vem José que vai para o Egito, vem Moisés que nasce no Egito. E fala, amado, que chega lá em Josué até entrar em Canaã. Amém? Um processo gigantesco de centenas de anos se passaram. Mas uma coisa é certa, quando Moisés está no deserto, parado, 40 anos, Deus chama Moisés e fala: Moisés, pega o povo e guia para a terra prometida, porque não importa o tempo que se passou, não importa o que aconteceu, não importa quem errou, aquilo que eu falei precisa se cumprir. Então muitas vezes Deus nos chama para alguns momentos particulares com Ele, para nos fazer lembrar: lembra o que eu te falei, precisa se cumprir. A Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia, senão que ela vem e cumpre o propósito por qual ela foi enviada. Ela é como a chuva que desce do céu e não volta para o céu sem antes regar a terra. Aleluia, que Deus te abençoe.
Então Deus, Ele precisa nos mover, nos conduzir, nos guiar com a sua palavra, porque a sua palavra, a sua promessa é tudo que você e eu temos. Ela é o nosso farol nas noites escuras. A promessa de Deus é o que nos mantém de pé no meio de um furacão. A promessa de Deus é o que me dá força nos meus dias fracos. Quando, amado, nos meus dias de tristeza e dúvida, eu tenho que pegar e começar a rever e relembrar o que Deus falou, porque isso vai me dar força. Isso vai me manter de pé nos meus piores momentos. Aí a pergunta que eu te faço hoje é: o que foi que Deus te falou? Porque, como eu falei antes, tem palavras que nem eu me lembrava. E esse é o perigo. Porque às vezes Deus falou algo sobre a sua vida que se passou. E aí, amado, nós vamos ver que Deus, Ele não falha, Ele não se arrepende, Ele não mente, que Ele tem que fazer cumprir aquilo que Ele falou. Ele precisa cumprir com a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Custe o que custar, passe o tempo que passar, eu estou aqui para te falar que a promessa dEle continua de pé. A aliança dEle continua de pé. Então a Bíblia, desde Gênesis, desde quando o homem peca e Deus começa a levantar os seus filhos, levantar profetas, reis, juízes, Ele levanta sacerdotes, Ele levanta famílias, Ele levanta reinos, Ele constrói nações, Ele coloca o seu reino na terra, até que Ele traz o seu único filho, amado, com um único motivo, que é fazer cumprir cada promessa dEle na sua e na minha vida. Então, quando nós vemos, por exemplo, em Lucas, nós vamos ver, não precisa abrir, eu vou só trazer rapidamente. Em Lucas, Jesus fala: eu envio a vocês as promessas de meu Pai, mas fiquem na cidade, no lugar em que vocês estejam, até que sejam revestidos de poder. Essa foi uma das promessas que Jesus deixou. Quando os discípulos andavam com Jesus e vinham perguntando a Ele sobre o reino de Deus, Ele explicava sobre o reino de Deus, mas sempre trazia junto uma promessa. Porque Ele sabia, quando as portas se fecharem, quando o deserto chegar, quando o processo chegar, quando o dia difícil chegar, o que vai manter eles de pé é a minha promessa. E aí nós vemos, por exemplo, em Atos, que Jesus fala que depois do sofrimento Ele subiu aos céus, amém? E Ele falou mais uma vez, Ele deu uma ordem, disse: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual falei a vocês. Quantos são pacientes pela promessa? Aleluia. Aqui no culto é fácil a gente falar aleluia, eu espero, pastor, estou esperando, eu creio na promessa. O difícil é amanhã, segunda-feira, lá no trabalho, quando aquela pessoa te humilha. O difícil é quando Deus falou sobre o meu casamento e eu chego em casa, amado, e vejo meu marido no bar. O difícil é quando Deus falou que ia fazer com a minha família, mas os meus filhos não querem vir para o culto. O difícil é quando Deus falou que ia prosperar, mas eu olho na minha conta, está menos tantos. É difícil, amado, permanecer acreditando naquilo que Deus falou. Se fosse fácil, Jesus não ia enfatizar tanto. Em Atos 2 ainda fala que quando Jesus, ele já tinha subido ao céu, Pedro se levantou e começou a falar: arrependam-se cada um de vocês, lembre-se da promessa, porque receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, porque a promessa é para todos vocês. Pedro fala com o povo, e Pedro reúne as pessoas ali para mostrar que Deus não falha, amém? Então a única coisa que nós temos na vida é uma palavra. Uma palavra é tudo que nós temos. Não importa a conta bancária, não importa o carro, não importa a casa, não importa as pessoas, não importa quem está ou quem não está. O que você e eu, tudo que nós temos de mais sagrado é uma palavra, uma promessa, e é isso que vai nos fazer chegar. Eu tenho uma palavra. Posso não ter o dinheiro, mas eu tenho uma palavra. Eu posso não ter o conhecimento necessário, mas eu tenho uma palavra. Eu posso não ter as pessoas necessárias, mas eu tenho uma palavra. É tremendo, amado, porque acho que eu comentei sobre isso a última vez que eu estive aqui, sobre Arão, né?
Arão serviu a Moisés, amado, um homem que não tinha nada, mas tinha uma palavra. Aleluia. Josué serviu a Moisés no deserto, um homem que não tinha nada, mas ele tinha uma palavra. E se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo que eu preciso. Essa palavra vai abrir portas. Essa palavra vai transformar cenários. Essa palavra vai trazer recursos. Essa palavra, amado, vai mover os céus e a terra. É essa palavra que vai me dar força, que vai me dar sustento, que vai me manter firme no dia da minha angústia. Então nós precisamos guardar, brigar, lutar por essa palavra. O salmista falou: Senhor, Pai, guardo no meu coração a sua palavra. Então, o mais valioso, amado, são as promessas de Deus que governam as nossas vidas e que nos mantêm de pé. Como nós falávamos antes, temos promessas particulares, promessas individuais, como temos promessas gerais. Talvez alguns podem falar: pastor, eu sou novo aqui na igreja, eu sou novo nesse ambiente eclesiástico, eu nunca recebi nenhuma promessa, nunca nenhum profeta falou comigo, nunca escutei Deus falar, Deus nunca falou comigo, só a Bíblia já fala conosco, é Deus falando conosco. Então, quando eu abro a Bíblia e vou ver, amado, que fala que Deus suprirá as minhas necessidades, essa é uma promessa. Quando eu vou ler a Bíblia e fala que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, essa é uma promessa. Se a palavra fala: crê no Senhor Jesus, tu e toda a sua casa será salva, essa é uma promessa. Aleluia. Quando a palavra fala, amado, que Ele sempre estará comigo em todos os dias da minha vida, essa é uma promessa. Quando a palavra fala que Ele traz a paz que excede o entendimento, é uma promessa. E a maior de todas as promessas, a vida eterna. Quantos de nós lembramos das promessas de Deus? Porque é tudo que nós temos, amado, de verdade. É tudo que você e eu temos, é uma promessa. Quando você chega numa entrevista de emprego, pode ter pessoas com muitos diplomas. E você está lá que nem terminou, talvez, o primeiro ano do ensino médio. E você fala: meu Deus, eu não tenho nada. E quando a pessoa que está escolhendo bate o olho em você e fala: é você. Nós vemos que não importa os diplomas, ainda que seja bom que tenha, mas uma promessa é a que abre as portas. Uma promessa é o que me garante o que Deus prometeu para a minha vida. Então, entendendo tudo isso, amado, nós vamos ver que a nossa maior guerra na vida, ela está totalmente ligada à promessa que Deus entregou para você e para mim. A minha maior guerra na minha vida, ela está totalmente ligada à maior promessa de Deus para a minha vida. Porque, amado, de verdade, nós vivemos num mundo que está debaixo de guerra, de batalha. É impossível viver e conquistar uma promessa de Deus para as nossas vidas sem antes lutar e batalhar por ela. É interessante que nós cantávamos aqui que nós vamos carregar a nossa cruz até por uma coroa de glória trocar, amém? Essa é uma mensagem maravilhosa que Jesus deixou, porque Ele se entregou na cruz por você e por mim. Isso é maravilhoso. Só que a cruz dele não anula o nosso sacrifício, a nossa cruz. Então nós temos um destino a chegar, mas temos uma cruz a carregar. Nós temos um destino a chegar, mas temos um processo a passar. E nesse processo, o que te conduz, o que me conduz é a promessa e é a palavra que Deus deixou para você e para mim, amém? Então, abre comigo sua Bíblia em Atos, capítulo 7, versículo 17. Atos, livro de Atos, capítulo 7, versículo 17. Quem encontrar, diga glória a Deus. Atos, capítulo 7, versículo 17. Diz o seguinte: aproximando-se o dia em que se cumpriria a promessa para Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito,
Então outro rei, que nada sabia sobre José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e os oprimiu nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Amém? Até aí tá bom. Qual é o ponto que eu quero resgatar dessa passagem? É que a mensagem começa dizendo o seguinte: próximo do tempo, próximo dos dias, no tempo em que se cumpriria a promessa, se levantou um novo rei no Egito que não sabia nada sobre o povo de Deus e que oprimiu ainda mais o povo de Deus. Então, nós vemos que as guerras que se levantam contra a nossa vida, primeiro, quanto mais próximo a promessa, maior é o nível da guerra. Segundo, a guerra que se levanta contra mim, ela está totalmente ligada ao meu propósito de vida. Por exemplo, Moisés era um libertador. Ele era um libertador, nasceu debaixo de opressão, nasceu com uma sentença de morte sobre ele, sua mãe sendo escrava. Uma coisa que o diabo, ele não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente como nosso Deus. Aleluia. Mas uma coisa que ele faz é estudar. Ele estuda os tempos, estuda você e eu, ele estuda os propósitos, ele estuda muito bem. E ele sabe o poder de uma promessa sobre a vida de alguém, porque ele carrega uma promessa de Deus. Deus prometeu para ele que nasceria um que pisaria sua cabeça, e ele sabe. A palavra se cumpriu. Esse que falou não falha. Esse que falou, fala e cumpre. Então, Satanás, ele se move para tentar impedir, para tentar roubar, ou estancar, ou retardar a sua promessa e a minha promessa, porque ele sabe que é tudo que nós temos. É tudo que nós carregamos. E aí nós vemos que a guerra que está se aproximando, o tempo em que se cumpriria a promessa que foi feita para Abraão, mas nesse tempo a guerra se intensifica, porque, amado, de verdade, a guerra que se levanta contra você e eu tem a ver com o nosso propósito de vida. Você pode ver muito claramente, amado, por exemplo, pessoas que são muito usadas, amado, em libertar pessoas com vício de droga, tiveram uma vida horrível nas drogas. Quando Deus levanta uma mulher, amado, para curar outras mulheres, e começa a aparecer muito perto dela várias que foram também abusadas, aí você vai ver que ela teve uma história, um trauma do passado nessa mesma área. Você pega casais, amado, que está debaixo de crise no casamento, que nunca termina, que nunca se acaba. Quando acaba uma, começa a outra. Quando acaba uma, começa a outra. E você estuda o casal, você vai ver que eles carregam uma unção para ministrar outros casais. Mas o diabo sabe, se eu soltar esse casal, eu estou perdido, porque eles vão restaurar famílias. Então a nossa maior guerra, ela está totalmente ligada ao nosso maior propósito de vida. Por isso que quando nós acompanhamos pessoas que estão debaixo de muito ataque, de muita guerra, em algumas áreas específicas, conseguimos identificar onde aquela pessoa carrega uma unção. Porque a guerra que ela enfrenta tem a ver com o propósito de vida. Então, quando nós começamos a acompanhar esse mover, a única coisa que o diabo ele pode roubar de você e de mim, talvez não roubar, não seria essa palavra, mas retardar, ou tirar o nosso foco, é da promessa de Deus. Por isso que com Adão e Eva, ele conseguiu contaminar com a pergunta: o que foi mesmo que Deus falou? E Eva falou: Deus falou isso, isso, isso. Ele falou: não, você não entendeu errado. E é isso que ele faz com a gente até hoje. Ele não tem novidades. E você e eu carregamos uma palavra, uma promessa. Carregamos o que Deus falou sobre a sua vida, a sua casa, o seu casamento, a sua vida. E o diabo ainda continua até hoje. Mas não, você entendeu errado. Não foi isso que Deus falou. E a dúvida vem nos corroendo. E os anos passam, nós estamos parados no meio de um deserto, com uma terra prometida prontinha para você e para mim. Esse chegou o tempo de calar as vozes das dúvidas, calar a voz do diabo,
e trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que foi o que Deus falou. Trazer à tona a amada palavra de Deus, porque as muitas águas não podem afogar aquilo que Deus falou sobre você e sobre mim. Aleluia. Então, amado, nós vemos que as promessas de Deus, elas destroem as armadilhas do diabo. Quando você e eu abrimos nossa boca para declarar o que Deus falou, para profetizar o que Deus falou, para trazer à tona o que Deus falou e declarar cada promessa do que Deus falou, as armadilhas do diabo são destruídas. Eu sei disso, amado, porque eu passei por isso. Eu sempre falo disso. Quando eu chegava em casa de madrugada, podia chegar com cheiro de bebida, com cheiro de droga, de qualquer forma, minha mãe sempre estava orando e declarava: você não é isso. Aleluia. Porque lá do Chile, eu me lembro, amado, muito claramente, num dia que eu quase tive uma overdose. Na época era Nextel. E chegando em casa pela manhã, umas 8, 9 horas da manhã, eu estava chegando em casa, o apóstolo Fernando me chamou pelo Nextel. Isso deve ser 2010, 2011. E me chamou e falou: você não está bem, eu quero orar por você. Você não é isso que você está passando. Então eu sei, amado, que quando você e eu declaramos o que o céu está declarando, as coisas acontecem na terra. O que ligares na terra será ligado no céu. Aleluia. Quando Deus libera uma palavra, não é que Ele vai fazer. Se Deus falou: amado, vou fazer casamento, vou fazer com seu filho isso, isso e isso, não é que Ele ainda vai fazer, já está feito. Quando Ele criou a terra, em Gênesis capítulo 1, o primeiro dia, o primeiro momento que Deus viu a terra sem forma e vazia, Ele falou uma palavra: que haja luz. Todos conhecem, amém? Diz a Bíblia que Ele disse que haja luz, e diz a Bíblia que houve luz. E Ele começou a criar todas as coisas e colocar em ordem o que estava em desordem. Amém? Só que lá no quarto dia, Ele criou a lua para iluminar a noite, e o sol para iluminar o dia, e os luminares da terra para clarear a terra. Então eu te pergunto, não tinha luz física no primeiro dia? Que luz é essa que Ele declarou que haja luz e houve luz? Quando eu vou para João capítulo 1, fala que aquele que era o verbo que se fez carne, caminhou no nosso meio, Ele é a luz dos homens, e através dele tudo que é foi feito. É Cristo, desde do versículo 1 de Gênesis. Só que uma coisa eu aprendo, que quando Deus, Ele abre a sua boca e declara algo, no mundo espiritual já está feito, ainda que não exista no mundo físico. Então se Deus falou que ia fazer com a tua família esse milagre, já existe. A promessa de Deus já está feita em algum lugar desse mundo espiritual. E até o final da palavra nós vamos ver que trazer isso para a terra é trabalho seu e meu, porque isso já é real. Aleluia. Então Satanás, ele quer te sufocar, te afogar com as suas crises, com as suas dúvidas, com as suas guerras, com o seu dia a dia. Porque quanto mais você e eu estamos atolados, mais nos esquecemos da promessa de Deus. E em Êxodo fala que no Egito, quando esse rei se levantou, que não sabia nada sobre o povo de Deus, e fala que quando estava perto de se cumprir a promessa de Deus, se levantou um novo rei que oprimiu ainda mais o povo de Deus. Quando você vai lá para Êxodo, você vai ver o que esse rei fazia para oprimir o povo de Deus, porque o povo de Deus era maior do que o povo do Egito, só que eles estavam escravos. E aí fala que o rei olhou e pensou: como que nós vamos fazer com que esse povo não saiba quem são? E aí ele falou: já sei, coloca mais trabalho sobre eles. Mantém eles ocupados, mantém eles perdidos, mantém eles distraídos, mantém eles preocupados. Porque quanto mais você e eu estamos atolados no nosso dia a dia, quanto mais você e eu nos afogamos nessa loucura emocional, menos temos tempo para se lembrar e para perceber quem somos em Deus. E o diabo, ele usa essa artimanha para nos fazer retroceder, ou ficar perdido, ou se esquecer do que Deus falou. Aí ele começa a lembrar dos pecados, ele começa a te lembrar do seu passado, ele começa a cutucar sua ferida, ele começa a puxar o seu tapete, ele começa a te cutucar por todos os lados, porque ele não pode roubar a tua promessa, mas ele pode te fazer esquecer dela. Ele pode tirar os teus olhos dela. Então existe uma guerra na sua vida e na minha vida que é totalmente ligada à promessa que Deus já falou de você e de mim.
está totalmente ligado ao que Deus já declarou sobre a sua vida e a minha vida. Por isso que Ele quer nos atrasar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, fala o seguinte: Deus não tarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas pelo contrário, Ele está pacientemente esperando que todos se arrependam. Então uma coisa eu entendo, amado, que a promessa de Deus não depende mais dele, porque é Ele que está com paciência esperando. Já depende de você e de mim. Te faço mais uma vez a pergunta: o que foi que Deus falou sobre a sua vida? O que foi que Deus falou sobre o seu casamento, sobre os seus sonhos? Talvez isso pareça estar tão distante, né? Parece que está tão longe. Mas abre comigo agora em Josué capítulo 1. Porque o primeiro ponto da palavra que nós falamos, esse primeiro ponto que nós lemos, se chama a sua maior guerra tem a ver com a sua maior promessa. Esse segundo ponto é que para viver as promessas de Deus, nós precisamos ser fiel aos princípios de Deus. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 2. Quem encontrar, diga amém. Deus é bom, amém, mano? Josué capítulo 1, versículo 2, encontraram? Capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir a este povo, os israelitas, para atravessar o Jordão e entrar na terra para a qual eu lhe dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Negueb ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém poderá te resistir, pois eu estarei com você como estive com Moisés. Não deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo a tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Tão somente seja forte e corajoso, tendo cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que você fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Essa é a minha ordem. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Acabamos de ler mais uma promessa de Deus para a sua vida. Fala para quem está perto de você, fala: seja forte e corajoso. O interessante é que aqui, amado, Deus está falando com Josué. E Ele está falando para Josué: fica tranquilo, porque tudo já está feito. Seja forte e corajoso, tudo já está feito. Fica sossegado, eu estou com você, eu serei com você. Ninguém vai conseguir te resistir. Tudo já está pronto, porque você vai ser bem sucedido. Você vai dar bom resultado em tudo aquilo que você colocar na sua mão. Aonde você pisar, eu vou te dar. Tudo já está feito. Deus está falando: eu estou no controle de tudo. A única coisa que eu preciso de você é que você entenda os princípios desta lei e coloque em prática. A única coisa que Deus falou com Josué é o seguinte: preciso que você medite de dia e de noite nessa lei, nessa palavra, nesses decretos, nesses princípios. Mas não só ouvir, você precisa praticar. Porque nós, amado, de verdade, amado, estamos expert em princípios. Século 21, temos pessoas muito conhecedoras de princípios e pouco executadoras de princípios. Você pega pela internet, amado, tem juiz para tudo. Você pega, amado, uma pessoa cristã que pecou, que falhou, que caiu,
que deixou a fé, e tem gente para falar de tudo, sabendo tudo que vai acontecer com ela, sabe, conhece a Bíblia de capa a capa, sabe os princípios, sabe as leis, sabe tudo, mas pouquíssimas pessoas aplicam. Pouquíssimas pessoas executam. Então, quando nós vemos que Deus chama Moisés e fala: Moisés, fica tranquilo, porque eu estou contigo, eu serei por ti, nada e nem ninguém vai conseguir te resistir, você vai dar sucesso e vai ter bom resultado em tudo. Essa palavra também é para você e para mim. Por isso que no trabalho onde você trabalha, tem pessoas muito mais capacitadas para isso, mas quem tem sucesso é você. Por quê? Porque ninguém poderá te resistir. Deus estará contigo, Ele é por ti, Ele faz por ti, Ele abre as portas, Ele te levanta, Ele te entrega, e Ele promete que tudo o que você e eu colocar as mãos vai dar bom resultado. Eu não sei o que você quer empreender, mas vai dar bom resultado. Por quê, pastor? Porque Deus é por ti, simples assim. Desde que você e eu aplicamos, coloquemos em prática. Então a palavra é: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque para viver promessas eu preciso primeiro viver princípios. A palavra fala que Deus se levantará do seu trono para repreender todo devorador que vier sugar e roubar o que é meu. Amém. Amém. Mas antes fala assim: traga o dízimo à casa do tesouro. Toda promessa tem uma vírgula, amado. Deuteronômio traz tanta promessa, tantos bem-aventurados, mas com todos eles tem um si. Porque, como eu falei antes, nós temos a nossa cruz. Nós temos a nossa cruz. Os nossos princípios na terra ativa, habilita o céu a se manifestar. O mundo espiritual não se move por dó. A minha lágrima pode manipular o meu patrão, a minha lágrima pode manipular os meus pais, a minha lágrima pode até às vezes enganar os meus pastores, mas as minhas lágrimas não manipulam a Deus. Deus não se move por dó de mim. Mas, Senhor, a minha luz foi cortada. Mas, Senhor, tenha pena de mim. Os meus princípios movem os céus. Essa é uma palavra que eu preciso entender, amado, quando Deus fala comigo para levantar uma igreja madura. Porque Deus não é o Senhor dos coitados. A Bíblia fala muitas pessoas que olhavam para Jesus e falavam: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus falava assim: ó, conforme a tua fé vai ser feito. Aleluia. Se quer ser curado, vá até o sacerdote e se apresente diante dele. Se quer ser curado, Deus falou com Naamã: se quer ser curado, dê 7 mergulhos. Porque eu preciso colocar em prática aquilo que eu entendo por fé. Eu preciso colocar em obra aquilo que eu entendo por princípios. Se a Bíblia fala, amado, se eu quero ser perdoado por Deus pelos meus pecados, porque, amado, hoje é dia da Santa Ceia. Todos nós que estamos aqui pecamos nesse mês, amém? Todos nós, todos pecamos. Todos precisamos ser limpos. Todos precisamos ser transformados, restaurados, salvos, perdoados. Todos precisamos ser perdoados. Só que a palavra fala assim: se quer ser perdoado, perdoa quem te traiu. Se quer ser perdoado, perdoa quem te ofendeu. Se quer ser perdoado, perdoa quem te abusou. Aí nós pensamos: mas ele não merece. Não foi eu que errei, por que eu tenho que ligar lá, pedir perdão e liberar perdão? Porque ninguém merece, porque não tem a ver com a pessoa, tem a ver comigo. Eu não mereço carregar isso. E eu preciso de um perdão do meu Pai. E quem muito é perdoado, entende de perdão. Eu sei o que eu já fiz contra Deus, contra a sua palavra. E o perdão que Ele me deu não é nada perto do que alguém fez comigo. Então, a quem muito foi perdoado, é fácil amar. Então, precisa aplicar princípios para conseguir aprender a viver por princípios. Então, a promessa foi feita para Abraão, passou por Isaac, Jacó, José, Moisés, chegou em Josué.
para se cumprir a palavra. Mas Deus falou: Josué, é preciso que você seja fiel aos princípios eternos, porque passe o tempo que passar, passarão céus e terras, a minha promessa não passa, a minha palavra não muda, mas os meus princípios também não. A forma de ser igreja muda, mas os princípios de Deus não mudam. Então, o difícil, o problema não é que a promessa se cumpra. O mais difícil é que eu cumpra os princípios. É que eu obedeça. É que eu ame. É que eu perdoe. É que eu adore. É que eu entregue. É que eu seja fiel. Aleluia. Porque isso, amado, fecha as brechas e move o céu, habilita o céu para que a palavra se cumpra. Saul tinha uma promessa de Deus, que ele seria cheio do Espírito Santo, que ele venceria as guerras, que ele seria usado por Deus, mas na mesma intensidade que ele acessou a promessa, ele também perdeu. Aleluia. Então, quando nós desviamos da palavra, quando nós nos esquecemos dos princípios, nós atrasamos a promessa de Deus nas nossas vidas. Próximo ponto, amado, Isaías 61. Já caminhando aqui para a gente poder orar e cear. Isaías capítulo 61, versículo 1. Quem encontrar, diga: Deus é bom. O povo está rápido de Bíblia aqui, hein, pastor? Aleluia. Isaías, ou será que estão lendo aqui atrás? Vocês estão lendo aqui atrás ou vocês estão com Bíblia? Isaías 61, versículo 1. Diz o seguinte: o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Esse aqui, amado, até aí tá bom. Esse aqui é o Isaías declarando, profetizando acerca do Messias. Ele foi o maior profeta messiânico que já existiu, amém? Agora abre rapidinho comigo em Lucas capítulo 4. Lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 18. Daqui chegamos em Jesus, o desejado das nações, o centro de todas as coisas. Lucas capítulo 4, versículo 18. Encontraram? Diz o seguinte: ele dizendo agora: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu para o assistente, se assentou na sinagoga e todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta palavra que acabo de ler para todos vocês. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é esse o filho de José? Até aí tá bom. É isso que acontece, amado, quando a palavra se cumpre na sua vida. As pessoas se admiram e falam: esse aí não é filho de seu Zé da esquina lá? Como que Deus está usando ele com tanto poder e graça? Não era esse casal que estava quase divorciando? Como que Deus está levantando eles com tanta unção? Não era esse jovem que ficava bebendo e usando droga? Como que Deus está levando ele nas nações? Não era essa pessoa que estava falida, quebrando, que perdeu a casa? Agora Deus está levantando como uma empresa multinacional. É isso que Deus faz. Só que aqui, amado, Jesus, terceiro ponto, se chama declarando as suas promessas, porque Jesus se assentou com os discípulos e trouxe à tona aquilo que Deus já tinha falado. Por isso que é tão importante que você e eu saibamos o que foi que Deus falou. Por isso que eu te pergunto tanto: o que foi que Deus falou? Porque nós precisamos declarar, profetizar e abrir a boca para liberar palavras do que Deus já falou. O que Deus falou sobre a sua casa. Lava a louça declarando: Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, vai acontecer, está chegando, Ele falou.
vai à sua casa, anda pela sua casa, profetizando aquilo que Deus já falou. O mundo espiritual precisa ouvir. Traz à tona. Então Jesus se assentou naquela sinagoga e começou a declarar as palavras que já tinham sido faladas sobre ele mesmo, sobre a vida dele mesmo. Aleluia. Então ele entrou na sinagoga em Nazaré, porque ele vem do deserto, amado. Quando ele é levado pelo Espírito ao deserto, ele jejua, ele batalha com Satanás, e ele volta do deserto, entra numa sinagoga e pega o livro e começa a ler as palavras que nós lemos lá em Isaías. E todo mundo ficou olhando. Ele fecha o livro e fala assim: está se cumprindo o que vocês leram agora. Então, quando nós temos a certeza, a clareza do que Deus já falou de você e de mim, nós precisamos constantemente sair declarando, porque as palavras criam o cenário, as palavras criam o ambiente, as palavras criam o cenário, preparam o ambiente. Nós precisamos declarar. A Bíblia fala que na sua boca e na minha boca está o poder da vida e da morte. Quanto mais nós declaramos, mais nós vamos regando e alimentando a palavra. O que Deus liberou para a sua vida e para a minha vida, a palavra de Deus é uma semente. E quando você e eu vamos declarando ela, nós estamos regando ela, e regando a semente, e regando a terra, para que isso nasça, para que isso cresça, para que isso frutifique. Eu te faço outra pergunta: se o que Deus falou da sua vida precisasse de que você regasse, como que está hoje essa semente? Porque Deus falou e nós estamos esperando que se cumpra. Mas se eu não estou regando, a semente está lá quietinha. Por isso que 2 Pedro 3,9 fala que a promessa de Deus não tarda, mas Ele está paciente, esperando que você e eu nos posicionemos. Porque Deus tem uma palavra sobre a sua vida, amado. Eu tenho certeza disso. Aleluia. Então, quando nós declaramos a palavra tem poder e nos conecta com aquilo que já está feito no mundo espiritual. Quando você e eu declaramos a promessa, é como Daniel viveu lá, amado, que os anjos vêm e falam: meu, é o seguinte, desde o primeiro dia já foi liberado, só que ficou no mundo espiritual uma batalha para que essa palavra não chegasse. Então nós vamos declarando, aleluia, aleluia. Em 2 Coríntios, não precisa abrir, 2 Coríntios 1:20 fala o seguinte: quantas foram as promessas feitas por Deus, todas têm em Cristo o sim e o amém. Aleluia. De tudo aquilo que Deus já declarou sobre você e sobre mim, em Cristo Jesus, nós temos o sim e o amém de todas as promessas feitas por Deus. Já não dependemos de nada mais a não ser nos posicionar. Ponto número 4 e último ponto, Números 13, abre comigo, Números, capítulo 13. Números 13, versículo 26. Encontraram? Diz o seguinte. Não, vamos ler desde o versículo 25. Aqui está falando do reconhecimento da terra de Canaã, da terra prometida. Fala o seguinte: depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Esse foi o relatório que deram a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem naquela região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés: vamos partir agora mesmo para tomar a terra. E disse ele: com certeza conquistaremos. Até aí tá bom.
Você conhece a palavra, amém? Mas aqui eu vejo um ponto, mais para frente os espias, os 10 espias falam, nós não conseguimos entrar. Amado, lembremos, essa promessa demorou mais de 500 anos para se cumprir, porque só no Egito ficaram 430 anos. Antes do Egito teve Abraão, Isaac e Jacó. Depois do Egito teve mais 40 anos no deserto. Depois do deserto Deus levantou Josué para atravessar o mar. Então nós vemos centenas de anos de uma promessa conduzindo e guiando o povo e permeando a vida do povo. Pensa os jovens que nasceu falando, minha tataravó falava de uma promessa, minha bisavó falava que Deus ia fazer alguma coisa, meu avô falava tanto que alguma coisa ia acontecer, mas meus pais falam tanto de uma terra que existe. Então pensa, amado, que já fazia muitos e muitos anos que uma palavra, uma promessa guiava e conduzia gerações. Agora chegaram na divisa dessa palavra, na divisa para se cumprir. Só que eles olham e falam, sabe de uma coisa? Nós somos como um gafanhoto perto deles. Nós somos muito pequenos, nós não merecemos. Esse é um dos principais pontos, uma das principais artimanhas satânicas para nos impedir de viver uma palavra. É a sensação, é o sentimento, é a crise de achar que eu não mereço. É grande demais para mim. E cá entre nós, amados, não tem como imaginar que um Deus tão grande vai fazer algo pequeno. Um Deus imenso, Ele faz coisas gigantescas. Então tudo que Ele promete é coisa grande. Os milagres dele são grandes. As promessas dele são grandes. E muito maior do que nós por nossa própria força não conseguiríamos alcançar ou viver algo assim. Mas se Ele falou, Ele vai cumprir. Então Caleb fala, ei, peraí, se Ele prometeu, já é nosso, entramos e conquistemos o que já é nosso. E esse último ponto é sobre isso, é que a promessa já é sua, mas nós precisamos conquistá-la dia após dia. Conquistá-la dia após dia. Subamos e conquistamos, lute pelo que é seu. Deus falou que ia fazer um milagre no teu casamento, não importa como ele está hoje, luta pelo que Deus falou, não pelo que os seus olhos veem, porque a Bíblia fala, amado, que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção do que os olhos não veem. Então, ainda que os meus olhos não veem, eu sei o que Deus falou e é nisso que eu creio. O meu chão é a palavra de Deus, não é o que os meus olhos estão vendo. Então o Caleb falou, não importa os gigantes que estão, não importa a guerra que vamos enfrentar, não importa a guerra que eu vou viver. Se Deus falou que é meu, eu vou entrar, vou conquistar e eu vou viver. Eu não abro mão de viver aquilo que Deus me prometeu. Então chega, amado, de negociar com Satanás aquilo que eu vejo ou não vejo. Chega de acreditar nos cenários que ele cria, nas mentiras que ele cria. Chega de permitir que ele tire os meus olhos do meu propósito. Chega de permitir que ele me desfoque do que Deus falou. Para isso eu preciso saber o que Deus falou, declarar o que Deus falou, acreditar no que Deus falou, lutar pelo que Deus falou, ainda que os meus olhos não vejam. E se prepare para ser o doido, porque às vezes eu vou lutar por um casamento que já está acabado. Às vezes eu vou lutar por uma empresa que está falida. Às vezes eu vou lutar, amado, por um filho, por uma filha, por uma pessoa que já está na sarjeta. Mas se Deus falou, Ele não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependa. O céu sabe o que Deus falou, os anjos sabem, o diabo sabe, os demônios sabem o que Deus falou. Porque quando Deus libera uma palavra, ela rasga os céus. Todos sabem o que Deus falou. O único que precisa saber sou eu. E acreditar. Praticar princípios. Não me desviar dessa palavra nem para um lado nem para o outro. O que adianta o que adianta eu gastar minha energia lutando por algo que não foi o que Deus falou? Às vezes a gente planeja viagem, planeja a vida, planeja estudos, começa a sair com pessoas que não tem nada a ver com o que Deus falou para a minha vida. De voltar para aquilo que Deus falou. Em
Romanos fala que em Jesus, vamos tomar a ceia daqui a pouco. Romanos fala que em Jesus está o ministério da reconciliação, que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através de Jesus, amém? Mas uma das coisas eu aprendi, amado, muitas vezes você e eu precisamos de reconciliação mesmo sem nunca ter deixado Jesus. Porque às vezes nós não nos distanciamos de Jesus, mas nos distanciamos daquilo que Ele falou. Talvez nós estamos longe da promessa, não de Jesus. Talvez nós estamos longe do propósito e não de Jesus. Talvez nós estamos longe do altar e não de Jesus. Então este é o tempo que Deus nos traz de volta para a sua presença, para nos reconciliar com a sua promessa. E eu prometo que é a última vez que eu vou te perguntar, mas o que foi que Deus te falou? Porque não me importa como está a sua conta bancária, essa palavra é tudo que você tem. Não me importa como está a sua casa, o que Deus falou é a única coisa que você tem que vale. A única coisa que pode te manter de pé não é o dinheiro, não é o diploma, não são amizades, não é o trabalho, é o que Deus falou, é a palavra dele. As outras coisas são detalhes, que às vezes pode agregar, que pode acrescentar, que pode ser bom no meio do processo, mas a única coisa que realmente importa é o que Deus falou. Então esse é um tempo de se reconciliar com o que Deus falou. E como eu falei que eu não ia mais perguntar, olha para quem está perto de você e pergunta a você, o que foi que Deus te falou? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Ele não se esqueceu do que ele falou, mano. Ele não se esqueceu. Em Jeremias 2, o povo de Israel se perdeu no meio das suas crises, das suas falhas. E no momento Deus levanta Jeremias com uma palavra e fala o seguinte para o povo, amém? Fala, eu me lembro de quando nós éramos noivos. Eu me lembro do nosso primeiro amor. Eu me lembro de como eu conduzi você pelo deserto. Eu me lembro de como que eu abri o mar. Eu me lembro de como nós nos amávamos, Deus fala. E aí ele fala o seguinte, ele faz uma pergunta, ele fala assim, mas que maldade vocês viram em mim para se afastarem de mim? E quando eu começo a ler a palavra, o povo não estava longe de Deus, porque eles levantavam o altar, eles clamavam, eles adoravam, eles sacrificavam, mas muitas vezes no caminho nós nos perdemos do que Deus falou, e Deus tomou para Ele a culpa, não para nós, e falou, aonde foi que eu errei? Então Deus, Ele é um perfeito, como foi com Jesus, né? O erro é nosso e Ele colocou o Filho dele. O erro é nosso e Ele fala, não, onde foi que eu errei? Vamos começar de novo, me dá mais uma chance. Deus é perfeito, né? Só que Ele não se esqueceu daquilo que ele te prometeu. E tem uma urgência em se cumprir na sua vida a promessa dEle. Então eu queria que você pudesse fechar os teus olhos nessa noite, em nome de Jesus. A minha única missão aqui, a minha única função aqui hoje, amada, é isso. É trazer à tona dessas águas a palavra de Deus. Eu não sei, amado, qual é o furacão que tem roubado as suas forças, quais são as águas que tem te tentado afogar, mas uma coisa eu sei, a promessa de Deus continua aí. E queria que você pudesse pôr a mão no seu coração e trazer isso à tona. Trazer isso à tona, amado. A sua palavra tem poder na sua vida, a sua palavra sobre a sua vida tem poder. Eu como pastor posso orar por você, mas aquilo que você libera sobre você mesmo tem muito mais poder. Então traz à tona e declara no mundo espiritual o que foi que Deus falou, qual foi a promessa que Deus te entregou, qual é o milagre que você está lutando por ele, qual é, amado, o processo que você está passando, o que foi que Deus falou sobre a sua casa. Não importa as circunstâncias atuais, você não é a sua realidade, você não é os seus medos, você é o que Deus falou sobre você. Trazemos isso à tona, trazemos isso à memória, levantamos isso no mundo espiritual e declaramos agora que Satanás e seus demônios solte cada área da sua vida e saiba que você é uma pessoa que carrega uma palavra.
Jesus, Ele é o verbo, Ele é a palavra. Essa palavra que você carrega é a própria manifestação de Cristo na sua vida. Não espere que alguém concorde com aquilo que Deus falou. É você e eu que precisamos dizer: Pai, amém, eu creio, porque em Cristo Jesus já está o sim e o amém. Se Ele falou que vai curar, em Cristo Jesus já está o amém. Se Ele falou que vai restaurar, em Cristo Jesus está o amém. Se Ele falou que vai restituir, em Cristo Jesus está o amém. Santo de Israel, poderoso Senhor, Pai, levantamos as nossas vozes neste lugar e declaramos: nós cremos na sua promessa, Pai. Aqui está um povo que não abaixou a guarda. Aqui está um povo que não duvida da sua palavra. Aqui está um povo que ainda acredita naquilo que o Senhor falou. Declaramos que o céu se abre sobre este lugar para alcançar cada casamento que está aqui representado, cada família que está aqui representada, cada jovem que está aqui nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, eu sei que eu estou declarando sobre pessoas que carregam uma promessa sobre a sua faculdade, pessoas que carregam uma promessa sobre o seu sonho, pessoas que carregam uma promessa sobre o seu casamento, pessoas que carregam uma promessa sobre o seu chamado. E hoje declaramos, Senhor, cada palavra que está liberada sobre esta casa, trazemos à tona e declaramos no mundo espiritual. Declaramos que Satanás se rende a essa palavra, os demônios se rendem a essa palavra. Declaramos, Senhor, que se restaura as forças de cada pessoa, a fé de cada pessoa. Pai, em nome de Jesus, tem pessoas que entrou aqui com algumas dúvidas em seu coração. Traz à memória aquilo que o Senhor falou. Nos faça lembrar da sua palavra. Reviva a tua chama em nós. Traz outra vez, faça com que essa palavra volte a arder em nosso espírito, Senhor. Faça com que essa palavra levante outra vez a fé de cada pessoa. Faça com que essa palavra restaure as forças de cada um. Faça com que essa promessa levante outra vez esse casamento. Faça com que essa promessa levante outra vez este ministro. Hoje nós nos reconciliamos com a tua promessa. Hoje nós voltamos para o lugar do encontro. Hoje nós nos aliançamos outra vez com a tua promessa e declaramos que não há nada nem ninguém, não há demônio, não há dor, não há crise, não há tempestade que vai apagar a tua palavra, Senhor. Por isso nós movemos as águas do Espírito neste lugar e declaramos que a palavra de Deus se levanta hoje. Chega o tempo do cumprimento da promessa, Senhor. Chega o tempo do cumprimento da promessa, Senhor. Levantamos deste altar, não é para chorar, não é para que o céu tenha pena de nós, é para lembrar o mundo espiritual que nós carregamos uma palavra. É para lembrar no mundo espiritual que nós portamos uma promessa e nós não abrimos mão daquilo que Deus falou. Nós não negociamos aquilo que Deus falou. Não importa o tamanho da luta, subamos e conquistemos. Aleluia, Santo poderoso, Santo poderoso de Israel, poderoso Espírito Santo. Aleluia, amado, se você pode, levanta suas mãos no mais alto que você puder. Eu quero orar por você. Quero orar com você. Se você pode, repita comigo e declara: Senhor, nessa noite, eu me reconcilio com a tua promessa, Senhor. Trago a memória, levanto minha voz para lembrar o mundo espiritual de que sobre mim
promessa. Eu não abro mão dessa promessa. Eu declaro, Senhor, começa a pisar hoje na minha terra prometida. Começa a caminhar hoje sobre essa palavra. Eu declaro, Senhor, que céus e terra se movem, mas a tua promessa começa a se cumprir. E não há nada nem ninguém, não há dúvida, não há temor, não há crise, não há nada que vai roubar a tua palavra. Eu volto a olhar para a tua palavra. Eu volto a crer na tua palavra. Eu volto a batalhar pela tua palavra. E eu declaro, Senhor, que o melhor tempo da minha vida não está por vir, mas começa agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja. Recebeu sua porção aí? Compartilhe. Escute de novo essa pregação. Nós fizemos aí, você orou, eu orei, para que a promessa foi avaliada, foi renovada em nossas vidas. Amém? Agora vamos tomar Santa Ceia. Dentro desse propósito, dentro dessa promessa. Acende a luz, por favor. Glória a Deus. Eu queria ler uma palavra aqui, está em João 6,51. A Bíblia falou do 50. Esse é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der e a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E disputaram os judeus entre si, dizendo: como nós pode dar este sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comeres da carne do Filho do Homem e não beberes do sangue, não terá vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso que estamos aqui, amados. Que nós vamos comer da carne do Senhor, vamos beber do sangue do Senhor. O sangue que foi derramado na cruz, o sangue justo. E vamos lá em 1 Coríntios capítulo 11, onde o apóstolo Paulo nos ensina. Não tem nada que impeça nós de beber. Amém? E comer e beber o sangue. Nós tivemos um tempo aí de reflexão. Existe um advogado fiel e nos perdoa de toda injustiça, de todo pecado. Ele é nosso advogado. Então é o tempo de você reconciliar, só se você não quiser. Amém? Mas Deus não recusa dar a carne e a bebida para ninguém. Amém? Só aquele que não quer sair do pecado realmente escolheu, e nós não podemos julgar ele, porque isso é uma celebração do Senhor. Isso é uma festa, isso não é para julgar ninguém, isso é para comer e beber. Amém? Então vamos lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Apóstolo Paulo nos ensina: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu, disse: tomai, comei isto em meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Senhor, estamos aqui com o seu corpo, esse pão que representa o teu corpo, Pai. Estamos aqui porque, Pai, nós cremos que o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Pai.
o corpo que foi moído pelas nossas transgressões, o corpo que se fez maldito, porque todos aqueles que iam naquele tempo para a cruz era maldito. E o Senhor fez maldito por minha vida e pela vida dos meus irmãos e pelo mundo inteiro, para aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, Pai. Nós queremos estar aqui porque nós cremos, Senhor. Cremos na sua eternidade, cremos que Jesus, Ele é o ressurreto, é aquele que ressuscitou e vive para sempre, Pai. Então nós consagramos esse pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está esse suco de uva que representa o teu sangue. Sangue derramado naquela cruz do Calvário pelas nossas vidas, Pai. E nós somos gratos, Senhor, nessa noite, Pai, por cada gota de sangue derramada naquela cruz. E por isso nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Versículo 26. Porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, anunciará a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quanto vos ajunteis para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordenarei quando for convosco. Amém? Podemos servir a Santa Ceia. Vamos adorar com esse tempo. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. O Verbo se fez carne. Aleluia. Por amor a mim. Glória, Senhor. Oh, Deixou o Pai para me salvar. Pregaram meu amigo numa cruz, e o céu chorou. O Pai se afastou. O sangue se tornou água. O véu rasgou. E o céu chorou. O Pai se afastou. O sangue se tornou água.
glória. Aleluia, igreja. Podemos levantar o pão que representa o corpo. Senhor, estamos aqui como igreja do Senhor, Pai. Diante desse corpo que levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições, que sofreu tudo aquilo que era nosso. Aquela cruz não era nossa, mas o Senhor fez ser sua, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós queremos, diante dessa cruz, onde levou todas as nossas maldições, queremos profetizar a comer esse pão, Pai. Algo novo vai ressuscitar dentro de nós. Declaramos que tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que está, vai ressuscitar, Pai. Porque esse corpo é um corpo ressuscitado, é um corpo que levou todas as enfermidades. A paz estava sobre ele. Mas nós declaramos, Pai, que no nome de Jesus, que o Senhor visite o nosse corpo, e onde tivesse algo fora do lugar, Senhor. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E diante dessa celebração, nós queremos profetizar que o Senhor vai colocar tudo no lugar, ó Pai. Porque o Senhor é aquele que sonda nossos corações, sonda nosso corpo, sonda nossos órgãos, tudo que está falhando, tudo que está, coloque no lugar, Senhor. Porque eu creio nesse Deus eterno, Pai. E por isso nós estamos aqui, Pai, e queremos, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor esteja com o seu governo sobre cada casa aqui representada. Sobre nossas vidas existe uma palavra e uma promessa, como foi dito, Pai. E nós cremos, Pai, que somos famílias celestiais, famílias que vieram do céu. Estamos aqui como peregrinos, mas acreditamos, Senhor, na pátria que estava já preparada para aqueles que crêem. E ao comer, desperte, clareia a nossa visão, como foi em Emaús. Ao partir de pão, eles começaram a enxergar que Cristo verdadeiramente tinha ressuscitado. Que possa, Senhor, despertar o entendimento de muitos aqui, Pai. Talvez não foi desperto ainda, mas o Senhor é aquele que tem misericórdia eternamente, que não muda, que é imutável, que não é inconstante, que não oscila. Pai, traz em nós, ó Senhor. Coloque em nós essa força. Que o nosso espírito seja abalado nessa noite, Pai, ao comer esse pão. E posicione sua igreja em nome de Jesus nesses dias, para superar aquilo que tem por vir, aquilo que tem que tirar. E que nós possamos olhar só ao céu, aquilo que foi promessa, que no Senhor existe a eternidade. Ao comer, Senhor, em nome de Jesus, posicione todos aqueles que estão, Pai, sem posição, aquele que está desalinhado, aquele que está travado, destrava, Pai, e alinhe no teu propósito eterno, Pai. Assim te peço e assim te agradeço, em nome de Jesus. Oh, delícia. Como é bom comer Santa Ceia, né, gente? Eu não deixo de tomar Santa Ceia de hipótese nenhuma. Na verdade, eu não troco nada à mesa do Senhor por nada. Não que eu sou melhor que ninguém, é que eu coloquei isso no meu coração. Dificilmente vão me convencer a servir esse mundo. Sirva ao Senhor, ao propósito. Não abro mão por nada nesse mundo. Então você faça aí uma oração dizendo para Deus que você não abre mão. Talvez você tenha dado distraído, tenha dado de qualquer forma, mas faz uma oração ao beber esse suco de uva que representa o sangue do Senhor, o sangue de justo, aquele que justifica nós de toda injustiça. Ó Papai, em nome de Jesus, ao beber esse suco, esse sangue, Pai, vai em conta dos nossos órgãos, no sangue. Nós sabemos que o Senhor foi o primeiro milagre que transformou a água em vinho. Então o Senhor tem poder de purificação. Purifica todo o sangue que tiver, Senhor. Purifica os órgãos. Vai beber esse sangue, Senhor, muda nossa mente, transforma nosso coração, tira de nós toda ansiedade, depressão, doenças, enfermidades. Ao beber esse sangue, visita nossos órgãos, coração, tira tudo que não presta, Senhor, e nos coloca, Senhor, um coração segundo o teu coração. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder
E não é pouco, é infinito o poder que opera sobre nós. Pai, que em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, as pessoas nunca mais serão as mesmas. Terão visões, sonhos, começarão a sonhar de novo, começarão a ver as promessas acontecer nas suas vidas, a beber esse sangue, Pai, pessoas serão curadas de enfermidades, curadas do psíquico, curadas do medo, serão, Pai, semelhante a Cristo, que vai avançar pelo teu chamado e teu ministério, Pai. Ao beber esse sangue, eu declaro, Senhor, eu profetizo uma igreja que marcha, uma igreja que não vive por circunstância, e sim por promessa e por propósito eterno do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podemos beber? Aleluia. Vamos adorar a igreja. Vamos adorar. Vamos renovados. Vamos destravados e alinhados no altar. Comece a adorar o Senhor como nunca você adorou. Adore, adore, adore. Aleluia. Que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, para sempre, teu é o domínio e o poder, amém, ressuscitado e vive para sempre. Somente Ele é santo. Glória a Deus. Tem pessoas aqui pela primeira vez, igreja. Levante sua mão, você que está aqui pela primeira vez. Deixa eu ficar. Como nós recebemos Ele? O Jair, a sua família. Seja bem-vindo, Jair, ao nosso meio. Casa de oração, casa de Deus. Seja bem-vindo ao nosso meio. Glória a Deus por isso, amém, amados? Vamos dar os recados. Paz do Senhor, igreja. Queria dar um recado sobre o nosso culto de mulheres, se poder colocar aqui para mim. Dia 10, às 19h30, nós teremos o nosso culto de mulheres aqui, com a apóstola Denise Lima, esposa do apóstolo Fernando, do Chile. Ela vai estar aqui. Eu convido todas as mulheres aqui
e outras mulheres que possam ser convidadas também. O culto será aberto também para você que quiser vir participar desse culto. Vai ser uma grande bênção. Eu creio que o Senhor tem virado muitas chaves nesse lugar, cumprido muitas promessas. Então você não pode ficar fora desse culto. Amém? E eu queria também que colocasse aqui da Festa das Nações. Dia 7 de setembro é a nossa Festa das Nações. Hoje será feito o sorteio dos países. Os grupos, os líderes de cada grupo, no final do culto, venham aqui na frente que nós estaremos sorteando os países, as barracas que serão montadas de acordo com os países no dia 7 de setembro. Convide pessoas para estar aqui, para participar de cada barraca. Cada ano tem sido maravilhoso e eu creio que não vai ser diferente. Agora tem um outro convite que não tem cartaz ainda. É para o culto de domingo que vem. Domingo que vem é dia dos pais. E nós queremos fazer um culto especial para os pais. Esposas que têm marido que não são cristãos, é oportunidade de você convidar o seu marido a estar aqui. Nós faremos uma mesa, um banquete, nós serviremos os pais para um culto especial. Nós queremos honrar cada casa, queremos honrar cada pai aqui, a estar conosco aqui no culto de domingo. No final do culto nós teremos um momento de comunhão, mas esse culto vai ser um culto especial. Você que é pai, que está aqui, não falte. E pode convidar outros pais a estarem aqui. Vai ter apresentação das crianças. Vai ter muitas coisas aqui com o propósito de alinhar a nossa família, de ajustar a nossa casa e de nós honrarmos aqui cada pai que vai estar aqui no sábado, dia 11. Depois do culto, mas durante o culto terá o culto para os pais e depois nós teremos momentos de comunhão com cada pai, com cada família, sentado na mesa, aproveitando esse momento de compartilhar do Senhor. Amém? Pais, mulheres, vamos estar aí, amém? Amanhã é dia de terça, dia das mães, joelhos, filhos de pé. É um ministério que nós temos anos aqui. Muitos filhos ganham no joelho. As mães estão aqui às 19h30. Você que pode, está aí. Você que é mãe e quer orar pelo teu filho, pelo teu neto, pela tua casa. As mulheres estão à disposição de unir aqui às 19h30 nessa visão de orar pelas mães e os filhos. Orar por aquele que precisa, amém? Também eu quero convidar você para estar aqui quinta-feira. É o nosso culto. Está sendo uma bênção, amém? O próximo culto de quinta-feira foi a nossa líder de intercessão que pregou, foi uma bênção. O outro foi a pastora. E tem sido palavras assim pontuais. E você não fique na tua casa, tire todo o cansaço, venha estar conosco recebendo mais uma palavra, alimentando do pão da vida, amém? A palavra ela nos alimenta, ela nos sustenta para esses dias. Palavras pontuais, palavras que eu estava ouvindo as pregações, elas são muito abençoadas, amém? Então eu te convido para você sair da sua casa. Na sexta-feira nós temos aqui também às 20 horas oração e adoração. E todo sábado nós temos um evento, seja de jovens, seja de casais, nunca está vago, amém, amados? Então ontem foi a nossa mesa de homens, amém? Você que é macho, venha no próximo, amém? Agenda, irmão, não deixe que as coisas te façam parar, é uma hora só, uma hora e meia mais ou menos. Se você tiver uma hora, você levanta, se vai compromisso, você sai. Mas vamos ficar com esse culto de homens, vamos estender esse culto de homens. Eu não quero nada que saia do controle. Sábado, o primeiro mês é culto de homens, nem outra coisa vai ter que ter na igreja, só isso, tá bom? Se teve esses dias, teve algum desvio, algum fazendo alguma coisa no mesmo dia, vai ter que falar comigo. É a pastora que vai falar comigo, tá bom? Para que isso aí, eu quero você no culto de homens também. Você que é macho, você que é homem, quero ver se é homem, vem, amém? Nós vamos crescer esse culto aí em nome de Jesus. Consagração todas as terça-feiras, das 9 às 11, toda terça-feira, às terça a sexta. Nós de manhã temos aqui consagração. Você quer orar? A igreja está aberta para você vir orar em consagração. Você precisa de um lugar, a igreja vai estar aberta para você entrar, orar e estar junto com o Johnny. O Johnny está aqui nessa liderança da oração, da consagração de manhã, amém? Se você quiser, 9 às 11. Se você quiser vir antes também, se você pode trabalhar e quiser, a gente dá essa liberdade para você entrar aqui na igreja e estar orando, amém, amados?
Então, feche teus olhos. Que essa palavra que foi dita, ela possa crescer 100 vezes mais no teu coração. Compartilhe ela. Fale dela essa semana. Fale para aquele que está caído, aquele que está deprimido, aquele que talvez está sem esperança nenhuma. Fala das promessas do Senhor. Pega as palavras que foi lida aqui no livro da vida e ministre na vida de qualquer um. Que você fala, cara, vem aqui, eu recebi uma palavra, preciso transformá-la, preciso trazê-la para você. Uma unção né, para outra pessoa, para que ela venha se levantar e crer nas promessas que o Senhor tem. Eu creio em todas elas, para que elas se cumpram. Se ela não se cumprir, mas eu creio ainda mais, porque eu não ando por vista, mas ando por promessa, ando por aquilo que é eterno. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Lucas. Que o Senhor guarde a casa dele, a vida dele, que ele seja sempre, Pai, esse homem de Deus, esse homem usado para proclamar o teu reino e a sua palavra, Pai. Muito obrigado por todos os irmãos que aqui se encontram, que saiu da sua casa, para bendizer e louvar o nome que está sobre todo o nome, Pai. E continue, Senhor, com as mãos potentes e poderosas sobre nós, nos guardando, nos livrando. Pai, nos dá sempre, Senhor, sempre ajuste as nossas armaduras para o dia mal, Pai. Porque sabemos que só o Senhor pode suportar tudo aquilo que nós não podemos, Pai. Pai, que o Senhor continue falando conosco nessa noite, continue ministrando, que o culto não acaba hoje, que o culto continue todos os dias da nossa vida, Pai. Pai, continue assim, falando conosco, Pai. Opera tanto querer e tanto efetuar nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pelo escudo, obrigado pelas crianças, obrigado por aqueles que estão aí visitando, obrigado, Senhor, por eles estar aqui no nosso meio como um corpo de Cristo. Obrigado por tudo que tem feito, Espírito Santo. Obrigado pelo pão de cada dia que tem colocado em nossas vidas, Senhor, na nossa mesa. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado por ser nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Pai, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, dar um dia abençoado, Senhor. Dar uma semana com a Tua graça. Que a luz que ilumina esteja conosco essa semana, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem cantina aí, se você quiser ajudar a gente, tem cantina. Amém, amados? Compartilhe com as 4. Fala, quinta-feira tem culto, irmão. Vamos estar juntos.